Olá, bom dia, Canaã, bom dia, povo de Deus, glórias a Deus, mais uma manhã para termos um momento de comunhão com o nosso Deus e com nossos irmãos, né? Bom dia, pastor Anderson, tudo bem com você? Dormiu bem? Bom dia, meu pastor. Bom dia, Fernando. Graças a Deus, pastorzão, dormimos bem, descansamos, revigorados para mais um dia, não é verdade? Graças a Deus. E você, Fernando, tudo bem aí? Bom dia. Glórias a Deus. Meus irmãos, vamos compartilhando esta live, convidando os parentes, amigos, irmãos, para entrar na live do Bom Dia Canaã. Creio que será mais uma manhã, né, pastor Anderson? Uma manhã abençoadora na presença do nosso Deus, né? Glórias a Deus. É bom dia, Canaã, boa tarde, boa noite, aonde ela chegar, a hora que ela chegar, vai chegar com a bênção de Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, vamos compartilhando, ok? Esta live. Convida pessoas que você sabe que está sozinho, que está doente, o que está desviado, que está precisando da palavra de Deus. Todos nós precisamos, né? Chama os familiares, os amigos, chama aí, cutuca aí as pessoas para receberem a palavra de Deus, amém? Nós vamos orar já para o pastor Anderson hoje ministrar a palavra do Senhor. Amém, pastor Anderson? Sim, meu pastor. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de amor, de graça e de misericórdia, nós louvamos o teu nome, Senhor, nesta manhã de comunhão, aleluia, nesta manhã de sexta-feira, onde vai entrar o Shabbat Shalom. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos orientado. Essas lives, Senhor, tem abençoado tantas pessoas, Pai. Nós te pedimos que aonde ela chegar, ela seja bênção, Senhor, para aqueles que vão assistir, que vão receber a live, Pai. Deus, em nome de Jesus, usa a vida do pastor Anderson agora, Senhor, nas tuas mãos poderosa, aquilo que o Senhor ministrou ao coração do teu filho, Pai, que ele possa, Senhor, repartir com a tua igreja agora. Nós pedimos a tua bênção sobre ele e sobre todos nós, Pai. Cremos que assim será. Nós pedimos, oramos a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Pastor Anderson, dá lugar, meu querido. Deixa Deus te usar, amém? Amém, meu pastor. Graças a Deus, mais um dia juntos na presença do Pai. Eu quero te convidar para que você abra sua Bíblia no Salmos 3. Salmos 3. Nós vamos falar um pouquinho sobre este Salmo de Davi. Salmo muito inspirativo, Salmo de Deus. Salmos 3. Diz assim, a bendita e gloriosa palavra de Deus, Salmos 3. Diz assim, Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e acordo, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Queridos e amados irmãos, Davi era um homem de Deus, Davi era um homem conhecido e é conhecido como homem segundo o coração de Deus, mas a despeito de ser o homem que Deus amava, que o homem que habitava dentro do coração de Deus e que era semelhante aquilo que Deus agradava, o homem segundo o coração de Deus, apesar dele ser esse homem segundo o coração de Deus, ungido por Deus para ser rei de Israel, o pastor de ovelhas que agradava a Deus, apesar dele ter todas essas características e essas virtudes, ele passava por duras tribulações. É claro que ele passava por tribulações que a vida lhe proporcionava, que a unção lhe proporcionava, mas também tinha provações que ele passava porque realmente ele semeou e ele estava colhendo infelizmente. Queridos, Davi estava enfrentando nesse instante, quando ele escreve este salmo,
uma grande prova na sua vida, uma grande luta, uma grande guerra. E este salmo aqui especificamente, pastor Rogério, Davi está em fuga, ele está fugindo do seu filho, porque o seu filho Absalão conspirou contra ele, porque, na verdade, pastor Rogério, Absalão nunca teve, de fato e de verdade, o amor do seu pai. O seu pai amava a Deus, o seu pai amava o seu reino, o seu pai adorava o seu Deus, mas a sua família ele sempre deixou em segundo plano. Enfim, e por causa disso, Absalão começou a ter aversão ao seu pai, começou a se levantar contra o seu pai. E lá no capítulo 15 do segundo livro de Samuel, a Bíblia vai dizer que Absalão ele vai para a porta da cidade do seu pai, do seu reino, do reino do seu pai, e ali ele começa, então, abordar pessoas que foram procurar o rei para pedir conselhos do rei, para ouvir a voz do rei, para ter direção do rei sobre determinados assuntos, mas Absalão entrava na frente e dizia para os cidadãos: meu pai não tem muito tempo, meu pai está atarefado, o que eu posso te ajudar? E a Bíblia Sagrada vai dizer que por ele se colocar entre os cidadãos e os reis, ele começa de forma dissoluta, ele começa a ganhar o coração do povo contra o rei e ganhar o coração do povo a favor dele. Porque ele pretendia, diz o texto sagrado, 2 Samuel capítulo 15, que ele queria, na verdade, tomar o lugar do rei, que era o seu pai, e não só isso, ele queria destruir o seu pai, ele queria matar o seu pai, indo contra aquele mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra e que te vá bem. Então ele ganha o coração da multidão estando à porta do palácio do rei, ele ganha o coração do povo para que o povo se una a ele numa conspiração velada, uma conspiração acirrada, um levante contra o rei, que neste caso não era só o rei, era também o seu pai. A Bíblia diz que ele então conquistou a lealdade do povo, o povo se virou contra o rei, isso tomou uma proporção tão grande, pastor Rogério, ganhou tanta força, cresceu o número daqueles que seguiam a Absalão, que um dos mensageiros de Davi chega para Davi e diz o seguinte: todos os israelitas estão com Absalão, e Absalão ganhou o coração do povo, e o povo vai se levantar contra você, vai te derrubar do trono, vai querer nos destruir e, sobretudo, destruir a você. A Bíblia diz que, em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam ao seu redor, diz a todos aqueles que o rodeavam, que eram leais a ele: vamos fugir, vamos sair daqui, vamos fugir, caso contrário, não escaparemos do meu filho Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará e causará a minha ruína, causará a ruína de todos nós e de todos aqueles que são leais a mim. Então a Bíblia Sagrada diz que ele sai de lá, pastor Rogério, e ele vai no caminho do deserto, passa pelo Monte Sião. E a Bíblia diz que quando ele passava pelo Monte Sião, no caminho para o deserto, fugindo da fúria, da ira, do ódio, do seu filho Absalão, a Bíblia diz que num determinado momento ele para no meio da estrada, pastor Rogério, e ele, a Bíblia diz que ele começa, lá em 2 Samuel, capítulo 15, verso 30, que ele caminhando, ele dá uma parada e começa a chorar, de soluçar, um choro de desespero, de angústia, de dor. Talvez, pastor Rogério, nem por causa da perseguição do seu filho, mas pelo ódio do seu filho, pela situação que ele se encontrava. Irmãos, que luta que ele estava enfrentando. A Bíblia diz que ele rasga o seu coração. Ele começa a chorar, de soluçar, um choro desesperado, porque a prova era acirrada, a angústia era tremenda, a dor dentro da sua alma era uma dor incalculável, inimaginável. Foi tanta dor que ele sentiu, pastor Rogério, que ele joga cinza sobre a sua cabeça, ele tira a sandália dos teus pés, ele rasga as suas vestes, e a Bíblia diz que o povo leal que acompanhava ele, olhando para aquilo, também começam a se desesperar e chorar. E no meio deste choro de dor, pastor Rogério, porque quantas vezes, pastor Rogério, a luta é tão grande, a angústia é tão grande, a prova é
tão grande, a tribulação que enfrentamos é tão dura, e às vezes a angústia não advém das provas externas, mas advém de pessoas que estão do nosso lado, que nos machucam, que nos angustiam, e às vezes a gente, para não entrar num enclave, numa batalha, numa briga, numa contenda, numa dissensão, numa facção, às vezes a gente engole aquilo, pastor Jair, sai, a gente foge do ambiente, mas aquilo está lá dentro, ardendo, doendo, machucando, nos desesperando. Talvez seja nesta manhã a prova de muitos dos que estão participando conosco nessa live, que estão fugindo de uma situação para não entrar num enclave, numa batalha, não entrar numa briga, numa contenda, e estão fugindo. E aí você está nessa caminhada soluçando, chorando, porque a dor é muito grande e a prova é muito grande, maior do que você talvez, e você não está sabendo lidar com essa situação como aqui Davi fez. É nesse contexto, pastor Rogério, de choro, de dor, de tristeza, de angústia e de fuga, ele está fugindo de uma situação. É neste contexto que Davi para e escreve os Salmos 3. E diante desta fuga de um coração de alguém machucado, que Davi expõe as atitudes dele diante da dor, diante da tristeza, diante da dura prova, diante da dor do seu coração, diante do coração machucado, diante da perseguição do seu filho Absalão, ele expõe aqui para nós algumas atitudes que ele tomou e que nós precisamos tomar quando a angústia está dentro da gente e a gente está fugindo de uma situação, para a situação não ficar pior. Bom, a Bíblia Sagrada diz aqui, pastor Rogério, que Davi teve a atitude que todos nós precisamos ter no ápice da nossa dor, no ápice da nossa tristeza, no ápice da nossa angústia, no ápice da adversidade. O verso 1, pastor Rogério, diz que ele busca a Deus, ele fala com Deus, ele fala com quem tem que ser falado, ele fala com aquele que tem todo o poder no céu e na terra. É fato que ele estava enfrentando uma dor, uma perseguição dentro da sua casa, com o filho que ele amava, talvez não tenha demonstrado na vida esse amor para o seu filho, mas era o filho do seu coração, o filho que ele amava, a dor era grande dentro da sua alma, e ele então foi falar com quem realmente deveria falar. Ele foi falar com Deus, ele diz: Senhor, ó Senhor, muitos são os meus adversários. Deixa eu falar uma coisa de Deus para o seu coração, e que serve para os nossos corações nessa manhã. A dor está ferrenha dentro de você. Fale com Deus. Deus tem solução para o teu problema. Deus conhece a sua dor. Deus conhece a sua angústia. Talvez você esteja nessa manhã fugindo de uma situação, porque se você pôr a sua mão, se você for enfrentar a situação, se você for entrar no embate, a coisa vai ficar pior, a coisa vai estourar, vai explodir. Portanto, você está fugindo da situação e essa situação está machucando o teu coração. Vá para o teu quarto, feche a porta do teu quarto, fale com Deus no processo de dor, no olho do furacão, na estrada da fuga, da perseguição, do filho do seu amor para com ele. A primeira pessoa que Davi busca é o Senhor. A palavra que ele chama é Senhor. A primeira palavra que ele invoca é Senhor. Senhor. Davi tinha o Senhor como seu Senhor e o seu Salvador. Ele é o Senhor. Ele abre o mar. Ele livra. Ele manda fogo do céu. Ele batiza com o Espírito Santo. Ele traz alegria verdadeira. Ele dá paz duradoura. Ele é o Deus que soluciona os nossos problemas. Ele é o Deus que abre as portas. É o Deus que tira a angústia. É o Deus que dá um basta na situação contrária de perseguição. Ele é o único que pode mudar a história das nossas vidas. Irmãos, quantas noites eu vivi já na minha vida mal dormidas por causa de lutas, de angústia, de tribulações que eu guardei dentro de mim, que só eu e Deus sabíamos e que eu não tinha como mexer, porque se mexesse piorava. E aí eu fui na presença de Deus e Deus interviu e Deus agiu e Deus operou, porque Deus quer que eu e você apresentemos diante dele no vale da dor
toda a nossa causa, todos os nossos problemas, porque Ele é o único que pode agir em nosso favor. Apresente diante de Deus nessa manhã a tua causa. Fale para Ele o que está doendo. Ele sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca. Ele quer ouvir da tua petição. Quando nós buscamos a Deus, nós estamos dizendo a Deus: Senhor, eu só confio em Ti. Senhor, eu só confio em Ti. Eu confio que o Senhor pode agir. Eu confio que o Senhor tem poder. Eu confio que o Senhor, ó Deus, pode trabalhar de tal modo que essa situação difícil seja arrumada, seja consertada. Deus tem conserto para a história da sua vida. Deus tem poder para agir na história da sua vida. Ainda que você esteja num beco sem saída, olhe para o céu. Olhe para o alto, busque a Deus, invoque o nome do Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Leia todos os salmos de Davi, Salmo 7, Salmo 8, Salmo 9, Salmo 11, 14, 12, 16, 18, 23, 29, 34, 40. Olha todos os salmos de Davi, você vai ver que na maioria deles, eles sempre começavam os salmos invocando o nome do Senhor. Louvado, engrandecido, glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O salmista, pastor Rogério, no Salmo 46, ele diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o socorro sempre. Sempre, olha esse detalhe, Ele é o socorro sempre, sempre, sempre presente. Não, Ele não é só presente hoje, não é só presente na alegria, Ele é sempre presente. Ele é hoje, Ele é ontem, Ele é amanhã, e todos os dias, e nas lutas e nas adversidades. Ele é o Deus sempre presente na adversidade. Por isso, meus amados irmãos, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes se afundem no coração do mar, ainda que estrondem as águas turbulentas e os montes sejam todos sem exceção, sacudidos pela fúria da terra. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o lugar santíssimo onde habita a presença de Deus. Deus está no meio dela, não será abalada, porque Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Tem um salmo, pastor Rogério, apenas 3 versículos desse salmo, que é o Salmo 75, que Deus tem falado muito no meu coração quando eu enfrento lutas ferrenhas, como Davi estava enfrentando. O salmista diz assim: damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, somente a ti graças, pois o Senhor está sempre perto, o teu nome está sempre perto. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes: eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Justiça de Deus está vindo aí. Quando treme a terra, e a terra toda é abalada, com todos os seus habitantes, e nesse tempo de pandemia, toda a terra tem sido abalada, Deus diz assim para o salmista: olha que coisa linda, pastor Rogério. Sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Você não é destruído. A tua casa não é derribada, a tua casa não vira escombro, porque eu, o Senhor, sustento as tuas colunas. Às vezes, queridos, o diabo vem com fúria para derrubar as nossas colunas, as colunas que nos sustentam, que é a palavra, que é a vida de oração, que é a vida de consagração, que é a nossa aliança com Deus. O diabo vem com dardos inflamados para abalar, e nesse caso, o diabo queria abalar a vida do rei Davi, mas o rei Davi tinha promessas. O diabo levantou o seu filho, Absalão, o seu filho, filho do seu coração. Que dura a prova, irmãos. Como deve ser triste um filho se levantar contra o pai, não só para tirar o trono do seu pai, mas para destruir a vida do seu pai, para colocar o seu pai em vergonha. Como deve ter sido para Davi, e vergonha para Davi diante dos seus súditos, um pai governar uma nação e não saber governar o seu filho se levantar contra ele, mas Deus estava sustentando as colunas de Davi, havia promessas de Deus sobre a vida de Davi, e Deus diz aqui: sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Você não vai ser envergonhado, você não vai ser ridicularizado, você não vai ser zombado. Eu sustento a tua casa, eu sustento a tua vida,
eu sustento o teu ministério, eu sustento o teu coração, a tua casa não vai cair, a tua casa não vai cair, a tua casa não vai cair, e que sou eu que sustento as tuas colunas. Aleluia, todas as minhas promessas para a tua vida estão de pé. Estão de pé. O diabo até pode ter derrubado uma coluna, mas não vai derrubar todas, porque eu sou Deus que te sustento. Bendito seja o nome. É tempo de restauração de Deus para as suas colunas. A tua casa vai ser salva, vai ser restaurada. Os teus filhos comerão à mesa contigo no banquete da Santa Ceia do Senhor. Receba isso da parte do Senhor, em nome de Jesus, porque vem a restauração de Deus. Mas faça como Davi. Busque a Deus, clame a Deus, vá para os pés de Jesus, porque ele tem a resposta de Deus para a sua vida. Mas a segunda e a última atitude que Davi teve, pastor Rogério, ele canta aqui no Salmo 3, que ele encara os fatos reais na perspectiva de que fomos salvos, somos salvos e também seremos salvos desta tribulação. O verso 2, ele diz assim: são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca os salvará. Deus nunca os salvará. Tem gente que olha para a gente e diz assim, diz que é salvo, que é liberto, mas olha a situação dele. Deus nunca muda a sorte dele. Deus, olha a situação, teme a Deus, Deus o ama, é o homem segundo o coração de Deus, mas olha, e para esse não tem mais jeito, ele, coitado, está sendo iludido por esse Deus. Aí a Bíblia diz, meu querido e meu amado pastor, que nos versos 7, ele diz assim, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Aí o verso 8, ele diz, do Senhor, aquele a quem eu clamo, aquele a quem eu busco, aquele a quem eu temo, do Senhor vem a salvação, do meu Deus vem o livramento, a tua bênção, Senhor, apesar dessa situação de dor e de angústia que vivo, a tua bênção está sobre mim e está sobre o seu povo. É o Senhor quem sustenta a minha coluna, Pai. Eu sei que o Senhor me salvará, porque o Senhor está no controle da história da humanidade. Aí, pastor Rogério, ele diz no verso 5, por isso, olha que coisa extraordinária, meu pastor amado, pastor querido, amigo do meu coração. Olha que ele diz, no meio desse turbilhão, pastor, olha que ele diz no verso 5, que coisa sobrenatural. Só quem anda com Deus, pastor Rogério, anda nesse nível de consolo, de fé, de confiança no Deus que salva, no Deus que nós buscamos. Ele diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque uma coisa é deitar, né, pastor Rogério? A outra coisa diferente é pegar no sono. E ele diz, em paz me deito, pastor Rogério, no meio de tanta prova, imagine a luta, a dor que Davi estava sentindo, mas porque ele buscava a Deus, ele apresentava a causa dele na presença de Deus, diante desse quadro terrível de angústia e dor para sua alma e de vergonha que ele enfrentava. Ele diz, eu já apresentei minha causa a Deus, eu já coloquei nas mãos do meu Deus que me salvou, que me salva e que me salvará. Nunca foi e nunca será diferente. Há uma promessa de Deus sobre a minha vida. Por isso, no meio desse turbilhão de provação, meus olhos estão nele. Portanto, eu vou me deitar e vou dormir e vou descansar e vou acordar, porque é o Senhor que sustenta a minha vida. Ele cuida das minhas colunas. E você vai ver logo lá para frente que, infelizmente, porque Absalão não honrou o seu pai, o fim dele foi trágico. Ele morre. Davi ainda tinha pedido, não matem Absalão, porque Davi amava o seu filho, apesar de não ter educado bem o seu filho, não ter demonstrado amor para o seu filho enquanto estava vivo. Mas ele diz, não matem meu filho, porque ele amava o filho dele. Mas Deus, ele zela em cumprir com a sua palavra, porque o Absalão não honrou o seu pai, ele foi morto de forma trágica. Davi rasga o seu coração, Davi rasga as suas vestes, chorando pela perda do seu filho. E o fato é que desde quando ele apresentou sua vida a Deus, essa situação nas mãos de Deus, Deus agiu com justiça, Deus trabalhou, porque ele apresentou sua causa a Deus, descansou em Deus, esperou em Deus, apesar da vergonha e da dor que ele sentia, a dura provação que ele enfrentava. Deus agiu com justiça e ele nunca deixou de deitar
de dormir e confiar que Deus nos põe para dormir, mas Deus também nos acorda, Ele que nos sustenta. Portanto, meus amados e minhas amadas irmãs, eu oro a Deus para que Deus aplique melhor essa palavra no seu coração. Você pode estar enfrentando o processo de fuga de um embate terrível externo e interno da sua alma, mas porque nós temos apresentado as nossas vidas nas mãos do Senhor, essa situação nas mãos de Deus, descanse, confie no caráter de Deus, porque Ele nos salvou, Ele nos salva e continuará nos salvando porque Ele é Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Ele possa aplicar melhor essa palavra no coração de cada um de nós. Amém. E graças a Deus, meu pastor. Glórias a Deus. Que palavra abençoada, né, irmãos? Pastor Anderson, Deus te abençoe. Continue abençoando, né? E te usando na palavra dele. Que coisa gloriosa, né? Nosso Deus é o Deus que nos dá paz, que nos dá sono de tranquilidade, mesmo no meio de perseguição, de tempestade, de luta, de prova, né? Deus está conosco, nos sustentando. E, irmãos, e parece que Deus não está ouvindo a nossa oração, né? Porque se Deus estivesse ouvindo, né, pastor Anderson, por que Deus deixa eu passar tudo isso se Ele está me ouvindo? Mas tem a hora certa, irmãos, de Deus responder e o nome dele vai ser glorificado, né? Como foi aqui o pastor Anderson pregando, na vida de Davi, né? Deus permitiu Absalão morrer, mas Deus justificou o rei Davi, né? Que ele queria o trono do pai, e Deus justificou o rei, e chegou a hora, mesmo que o rei não queria que seu filho morresse, né? Deus permitiu. Então, parece que Deus não está ouvindo, irmãos, mas Deus está ouvindo. Aleluia. Deus está ouvindo e vai responder. Pastor Anderson, Deus te abençoe, viu? Nós chegamos em 510 irmãos aqui na live nesta manhã, glórias a Deus, né? Estão sendo abençoados. Aonde esta live chegar vai ser bênção, em nome de Jesus, amém? Está sendo bênção, né? Glórias a Deus. Pastor Anderson, nós temos uns pedidos de oração aqui, então vamos orar por todos, né, pastor Anderson? Amém? Você ora, meu irmão? Ora, você estava falando aí, veio muito forte o meu coração para falar para os pais. Continua apresentando os filhos nas mãos de Deus. Amém. Deus vai tratar, Deus vai quebrar, mas o tratar e o quebrar de Deus é para o louvor e a glória de Deus. Mas os seus filhos são filhos da promessa. E eles participarão conosco do banquete da Santa Ceia do Senhor. Deus falou muito forte no meu coração isso. Eu queria compartilhar isso para todos nós. Tá bom, queridos? Espero em Deus está trabalhando. Amém. Vamos orar então, meu querido pastor? Amém. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o teu nome por esta manhã, por estarmos juntos, interagindo com esses irmãos tão amados que participam conosco dessas lives. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está trabalhando, o Senhor está se movimentando. Ó Deus, temos uma convicção tão forte que nesses dias de Pentecostes, o Senhor vai realizar tantas coisas maravilhosas. Nós não fazemos essa festa por fazer, Pai. Não é porque faz parte de um calendário. Nós fazemos estas festas porque nós cremos que o Senhor vai agir com poder e grande glória. O Senhor vai realizar coisas extraordinárias, sobrenaturais. Nós participamos destas festas porque queremos estar, ó Pai, em mais intimidade contigo. Queremos ser mais cheios do Espírito Santo. Queremos viver mais no teu altar. Queremos ver o Senhor realizando coisas estrondosas no nosso meio. Apresentamos diante do Senhor cada pedido de oração que o nosso querido pastor apresentou, cada nome, e aqueles que escreveram, que nós não conseguimos ler aqui, mas o Senhor sabe, porque teu é o poder e tua é glória, o Senhor é soberano, onipotente, onisciente, onipresente, o Senhor sabe cada pedido de oração que foi apresentado aqui nesta manhã. Entra na causa, entra na situação, age com teu poder e grande glória, traz libertação. Sim, Deus. Demônio nenhum para em pé na tua presença. Em nome de Jesus, demônio bate em retirada. Dá glória e louvor do teu nome. O Senhor cura a alma, o Senhor cura o físico, o Senhor cura as emoções, o Senhor prospera o teu povo, o Senhor dá libertação financeira, o Senhor abre as portas para os desempregados, o Senhor age com poder, o Senhor cura os enfermos, Pai.
Põe as tuas mãos, Senhor. Nós cremos no teu poder. Nós oramos não no nosso nome, Pai, mas oramos sim no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Age na vida de cada um. Vai de encontro, Pai, no casamento. Vai entrando no encontro às crises familiares. E opera nesta manhã uma grande obra, Senhor. Nós não temos dúvidas que leremos muitos testemunhos através, ó Pai, destas lives. Porque teu é o poder e tua é a glória para sempre. Nós oramos, ó Pai, e te agradecemos por esta manhã no nome precioso de Jesus. Amém. E graças a Deus, meu pastor. Amém. Glórias a Deus. Dou a bênção, pastor Anderson, depois a gente despede, né? Meus irmãos, põe a mão no coração, vamos receber a bênção, que o amor de Deus, a paz do Senhor Jesus, a comunhão e as revelações do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, a Igreja de Cristo, e conosco permaneça então para todos sempre. Nós dizemos juntos, amém e amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Pastor Anderson, você se despede agora, querido, depois eu despeço. Tá bom, meu pastor. Olha, que gostoso estarmos juntos, interagindo com o povo. Que Deus abençoe Fernando, a Júlia, que está do lado ali. Júlia. Já tô cegueta, a Júlia parece tanto com a mãe que já é Júlia, o Pri fica chegando perto assim com esse cabeção. Deus abençoe, meu pastor. Meus irmãos, um beijo no coração, Deus abençoe a todos, não é? Que continue a live sendo divulgada. Bom dia, boa tarde, boa noite, Canaã. Deus abençoe, pastor Anderson, sua família, Fernando, a Júlia, toda a família ali, que Deus abençoe. Glórias a Deus, né? Beijo no coração.